Olá, bora mergulhar num dos textos mais provocadores e, vamos combinar, mais difíceis da filosofia? Hoje a gente vai desvendar o prólogo de Assim Falava Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. É uma jornada densa, cheia de poesia e que com certeza vai mexer com as ideias de muita gente. Vamos nessa! E para começar, já com o pé na porta, vamos direto para a pergunta que está no coração de tudo. E se a humanidade não for o destino final? E se na verdade a gente for só uma ponte, uma travessia, sabe? Perigosa, instável, em direção a algo muito maior? Guardem essa ideia, porque ela é a chave para entender tudo que vem a seguir. E claro, o arquiteto por trás de toda essa provocação é ele, Friedrich Nietzsche. Um filósofo que não tinha o menor medo de chacoalhar as estruturas de tudo. Da moral, da religião, do próprio sentido da nossa existência. E Assim Falava Zaratustra é talvez a obra mais poética e pessoal dele, onde ele joga na mesa seus conceitos mais radicais. Bom, nossa análise aqui do prólogo começa com a primeira parte, a descida. A cena é a seguinte: Zaratustra, um profeta, passou 10 anos sozinho, isolado numa caverna na montanha. E agora, ele sente que chegou a hora de descer, de voltar para o meio das pessoas. E o motivo dele é fundamental para a gente entender a história. Ele não está atrás de poder nem de seguidores. Nietzsche usa uma metáfora linda. Zaratustra se sente como uma abelha, que juntou tanto mel, mas tanto mel, que agora precisa compartilhar. A sabedoria dele está transbordando e ele tem essa necessidade quase física de dar, de se esvaziar. A missão dele fica super clara nas palavras do próprio Zaratustra. Quisera dar e repartir até que os sábios tornassem a gozar da sua loucura e os pobres da sua riqueza. Ou seja, ele não está vindo para manter as coisas como estão. Ele vem para virar os valores de cabeça para baixo e oferecer um jeito totalmente novo de enxergar a vida. E essa vontade de inverter tudo nos leva direto para a segunda parte, que é onde Zaratustra faz a sua proclamação mais famosa e, sem dúvida, mais chocante, a de que Deus está morto. Olha só o que acontece. No caminho da descida, ele cruza com um velho santo na floresta. Esse santo largou a humanidade para viver uma vida só de devoção a Deus. E ele até avisa ao Zaratustra para não se meter com as pessoas. Aqui a gente já vê um contraste gritante, né? Um se afasta do mundo por causa de Deus e o outro está voltando para o mundo justamente pela ausência dele. Eles se despedem, seguem seus caminhos, e aí Zaratustra fica pensando, quase que espantado. E vem a frase icônica, a grande proclamação. Será possível? Este velho santo ainda não ouviu em sua floresta que Deus está morto? Mas calma, o que essa frase quer dizer de verdade? Para Nietzsche, isso não é uma comemoração tipo uhul, é um diagnóstico cultural. Ele está dizendo que a ciência, o iluminismo, todo o progresso do pensamento tornaram a ideia de um Deus que dita regras e dá sentido a tudo insustentável. E se essa base some, a moralidade e o sentido da vida que estavam apoiados nela desmoronam. O que sobra? Um vazio gigantesco. Certo. Se existe esse vazio, como é que a gente preenche ele? É aí que a gente entra na terceira parte. Zaratustra finalmente chega numa cidade e apresenta para a multidão uma escolha, uma bifurcação entre dois futuros possíveis. O do Übermensch, que a gente pode traduzir como super-homem, contra o futuro do último homem. Ele chega e anuncia: eu vos ensino o super-homem. Ele seria o novo sentido da Terra. E a metáfora que ele usa é poderosíssima. O homem é uma corda, estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. A grandeza do ser humano, para Zaratustra, não é ser um ponto de chegada, mas ser essa travessia, essa ponte perigosa em direção a algo além. Só que a multidão não entende nada. A galera começa a rir, a debochar. Zaratustra percebe que essa mensagem de superação, de risco, é pesada demais para eles. Então, ele muda a estratégia. Ele mostra a alternativa, o caminho mais fácil, que na visão dele é aterrorizante. O último homem. E o contraste aqui é brutal. De um lado, o super-homem, aquele que cria os próprios valores, que abraça o perrengue para poder crescer, que vive para ser essa ponte para o futuro. Do outro lado, o último homem, o que só quer saber de conforto e segurança. O lema dele é: nós descobrimos a felicidade. Não tem mais ambição, não tem risco, não tem grandeza. É o fim de linha do potencial humano, numa vidinha morna e confortável. E qual é a reação da multidão? Eles vão à loucura, aplaudem, gritam de alegria. Dá-nos este último homem, ó Zaratustra! Eles escolhem, sem nem piscar, o conforto no lugar da grandeza. E para Zaratustra, claro, esse é um momento de uma decepção profunda.
Com essa rejeição toda, cai uma ficha para o Zaratustra, que ele entende que a mensagem dele não é para as massas, é para o indivíduo. E isso leva a gente para a quarta parte do prólogo e para uma alegoria sensacional sobre essa jornada pessoal, o caminho da transformação. Nietzsche descreve aqui 3 estágios, 3 transformações do espírito. Primeiro, o espírito é como um camelo. É o espírito do dever, que se ajoelha para carregar o peso das tradições, do tu deves. Depois, esse espírito se transforma num leão. É a fase da rebeldia, que luta contra os velhos valores para poder dizer eu quero. Só que o leão só destrói. Para criar algo novo, ele precisa se transformar numa criança. A criança é um novo começo, um sim para a vida que, a partir da sua inocência, cria os próprios valores do zero. E essa jornada de transformação individual é o que nos leva à grande conclusão do prólogo. Na quinta e última parte, Zaratustra finalmente encontra sua verdadeira missão, o caminho do Criador. A experiência na praça deu um estalo nele. Ele percebeu que não pode ser um pastor de um rebanho. As massas não querem ser levadas para a grandeza. O que elas querem é a segurança, o conforto do último homem. O público dele simplesmente estava errado. E aqui está o pulo do gato. A missão dele muda radicalmente. Como diz a citação, ele não está mais procurando seguidores passivos, um rebanho. Ele agora procura companheiros criadores, outros indivíduos que também estão nessa jornada de superar a si mesmos. E assim que o prólogo termina, com Zaratustra partindo numa nova busca, não por uma multidão, mas por companheiros. Isso tudo nos joga de volta para aquela pergunta do começo, só que agora com um peso muito maior. Nesse vazio que a morte de Deus deixou, qual caminho seguir? O da estagnação confortável ou da travessia perigosa? A pergunta de Nietzsche continua ecoando. O caminho é ser uma ponte para o futuro ou um ponto final?